E aí pessoal, me chamo Regis Albino, sou estudante de graduação de Ciência da Computação e estou aqui para explicar um pouco do que é regressão linear. A priori eu vou passar mais de forma conceitual, não vou me adentrar em tantas questões matemáticas, mas caso vocês queiram a gente pode iniciar. Primeiro de tudo, para a gente entender o que é regressão, a regressão linear, vamos entender um pouco o que é um problema de regressão. Então, um problema de regressão, ele tem alguns elementos que circulam esses problemas e essa função aqui acaba mostrando todos esses elementos, né? A gente vai ter um conjunto de funções, a gente vai ter uma interação dentro de uma função de perca, que se chama aqui nesse caso L. A gente também tem valores de entrada, que nesse caso são y e x, e também a gente tem a função que vai ser aplicada dado o conjunto de funções, tá? Assim parece ser bem confuso, mas vamos destrinchar tudo isso aqui. O objetivo principal do problema de regressão é encontrar uma função que vai minimizar a perca. E o que é a perca nisso aqui? Como é o L. A gente pode dizer aqui que L vai ser a perca. Eu vou chamar de loss. Vamos supor que você tem uma saída de valor 5, a sua predição foi 4. Aqui a gente tem uma perca de 1. É um exemplo bem cru. Então o objetivo de regressão em si, no geral, é reduzir isso aqui ao máximo. Então o personagem que é Fzão. Fzão é um conjunto, vamos desenhar aqui. Ele vai ter vários Fzinhos dentro. E daí, esses Fzinhos, eles vão ser testados exatamente aqui. O Fzinho que tiver a menor função de perca, ele vai ser o escolhido. Isso basicamente é o problema de regressão. Só faltou ficar mais claro que y e x são as entradas, né? Suponha que aqui a gente tem um conjunto de x e um conjunto y e onde aqui tem n elementos e começa com 1. Então aqui vai ter um par ordenado de vários valores, onde a gente está dando um valor de entrada x para a função fzinho, e essa função vai ter uma predição y. Essa predição y vai ser calculada com o valor real. Só lembrando, isso aqui é um valor real, isso aqui é um valor previsto. E o resultado disso é a função de perca, que é dado por L, e no fim ela vai ser somada iterativamente de acordo com a quantidade de is. Isso é um problema de regressão. Agora vamos entender o que a regressão linear faz. A regressão linear, ela é um algoritmo bem simples. Tem o mesmo objetivo do problema de regressão, que é achar uma função que diminua ao máximo a função de perca. No entanto, ela faz isso de uma forma aproximadamente linear. Tem vários materiais que eles vão geralmente mostrar um exemplo desse tipo aqui. Tenho dois eixos, aqui tem uma reta, e essa reta ela vai passar quase que distante de vários pontos. Esses pontos são justamente nossos x, y e y. A gente pode também dizer que é x1, y1. Esse aqui seria o valor real e esse aqui seria o valor previsto. Então a regressão linear é basicamente isso de forma crua, e ela usa técnicas estatísticas por debaixo para fazer essas aproximações e predição, que ela é muito simples de se aplicar. Ela também é rápida e eficiente, é bom para fazer comparações com outros modelos que usam outros algoritmos. Ela também pode ser extensiva, tipo, a gente pode deixar de trabalhar linearmente e começar a trabalhar de forma polinomial. Ao invés de criar uma função linear para predizer, a gente pode tentar criar uma função que vai se adaptando aos dados, e isso aqui seria muito mais alinhado com o que acontece na vida real, inclusive. Então existe essa possibilidade. O algoritmo de regressão linear ele acaba sendo
um dos baselines justamente por ele ser bem simples. Agora vamos para uma definição um pouco mais formal, onde beta 0 é mais o somatório, vamos dizer aqui que vai até P, começa com um J igual a 1. Tem um beta J, aplicado ao nosso valor de entrada xi no índice J, mais a função de erro. Isso aqui é a forma genérica da função de regressão linear. A gente também tem uma notação que é a notação de matricial, que é basicamente todos os valores de x aplicados a beta mais o erro. A gente também tem essa notação matricial. Ela é importante para um dos métodos de aplicação da regressão linear que a gente vai ver já já. De forma mais prática do que matemática, como é que isso aqui de fato acontece na vida real? Vamos desconstruir isso aqui para algo mais palpável, né? Isso aqui me deixa sempre confuso quando eu olho pela primeira vez, mesmo já tendo contato com várias representações matemáticas durante toda a graduação. Então essa generalização é importante, mas eu acho que a especificação ela é necessária e é o que a gente vai ver agora. Imagina que a gente quer predizer um valor de um imóvel, então esse valor vai ser y, é o valor do imóvel. Quais as variáveis que vão impactar no valor do imóvel? Primeiro que vamos aplicar essa função aqui de forma específica, tá? A gente vai ter o B0. O B0 ele é um coeficiente um pouco especial porque ele, na verdade, ele vai ditar onde a nossa função linear ela vai cortar o eixo y, ok? Então o B0 ele não vai ter contato com outras variáveis. Já B1 vai ser um coeficiente atrelado ao metro quadrado, tá? Isso aqui seria x1 e j1, tá? Daí eu tenho agora o meu coeficiente 2, beta 2, que está associado a idade imóvel. Agora eu tenho o meu x2, xi2, j2. Então, no fim, o cálculo disso, a multiplicação do coeficiente vezes a variável, mais a soma dele, mais isso aqui, vai dizer a minha predição do valor y. Depois da predição, eu vou calcular o erro e daí o erro vai se atualizar em cima disso. Hoje aqui, tá? O erro sempre vai se atualizar em cima disso para dizer, tá, no fim, essa predição mais o erro anterior deu esse valor, mas quão distante esse valor agora tá do valor real? E vai iterando até chegar em algo próximo disso, tá? A gente já viu definição formal, matemática, como isso de forma mais específica funciona. Agora vamos dar um passo atrás, novamente, só para reforçar qual é o objetivo da regressão. O objetivo da regressão é encontrar a menor função de perca. Em regressão linear, a mesma regra funciona e a gente vai usar uma função de perca aqui, geralmente é a Residual Sum of Square. A abreviação dela é a RSS. RSS aplicada a esses coeficientes, que no fim, na verdade, a gente começa a expandir essa função de erro, que vai ser uma notação matricial, a função base para calcular o erro, que é o objetivo também da regressão linear. Então é uma notação para mostrar como a gente vai calcular o erro, dado os valores x de entrada, dados os valores y de saída e dados os nossos valores de predição. Então, com isso em base, a gente ramifica isso aqui para dois métodos de cálculo. O primeiro é o OLS, que é o Ordinary Least Square, ok?
E o próximo é o gradiente descendente. Eles têm formas diferentes de aplicar e calcular o erro em si da regressão linear, mas eles que dão literalmente vida a esse algoritmo. Eles têm uma forma bem diferente de trabalhar justamente para fazer esse cálculo. E eu não quero me adentrar tanto na forma matemática de como isso é calculado. Eu quero mais expressar quais são as vantagens e as desvantagens de cada um. No caso, o OLS, ele é puramente matemático e usa estritamente operações matriciais. Isso traz algumas vantagens, mas também trazem desvantagens. Então, essa representação matricial aqui, inclusive, ela é muito utilizada justamente para interpretação com o OLS, tá? Ele tem uma fórmula fechada, então, ele literalmente vai ter uma fórmula que vai executar um cálculo e traz o resultado. Ele também é computacionalmente eficiente somente quando os números dos dados não são tão altos. Isso é um método que, em alguns casos, ele é padrão, com muitas aplicações estatísticas em justamente aprendizado de máquina. Okay? Agora a gente entra nas desvantagens, que são desvantagens bem expressivas. Ele é bastante sensível ao outlier. Como o OLS utiliza o Residual Sum Squares, ele tem bastante sensibilidade ao outlier. Também requer inversão de matriz. Recurso computacional exigido é relativamente alto e em alguns casos pode não fazer nenhum sentido. E por isso também ele não é escalável com Big Data. Vai ter dificuldade de fazer os cálculos em um tempo aceitável dado a grande quantidade de dados. Agora a gente entra definitivamente no gradiente descendente. A gente já entendeu que ele é legal porque ele vai trazer um cálculo matemático extremamente preciso. Ele é amplamente utilizado em alguns casos. No entanto, por conta justamente de seu cálculo matemático extremamente preciso, para grande volume de dados, ele vai ser pouco eficiente. E aqui é onde a gente realmente entra com o gradiente descendente. E o gradiente descendente, ele traz um impacto muito grande. E vale ressaltar que o gradiente descendente tem outras 3 ramificações que são utilizadas para trabalhar com ele. E a depender do projeto, faz sentido entender as diferenças e os motivadores delas. Okay? A primeira é o batch, trabalhar com o batch gradiente. Depois a gente tem o stochastic, boa. E por último a gente tem os mini batch. Gradiente descendente também vai usar matemática por trás, só que agora a gente vai fazer cálculos de gradiente, ou seja, vai usar derivadas, vai derivar a função para daí encontrar um mínimo global, que esse mínimo global justamente seria o nosso menor erro. Vantagens: ele é muito interessante para ser trabalhado com grandes conjuntos de dados, o que acaba trazendo um antagonismo entre eles nesse sentido, né? O OLS não é eficiente com volume de dados, enquanto o gradiente descendente é. No gradiente descendente, a gente pode ter um aprendizado que a gente chama de online e incremental, que à medida que está sendo calculado o gradiente dado um conjunto de dados, a gente pode ir verificando, e ele também é flexível e extensivo para a regularização de parâmetros. O gradiente descendente, ele incrementa 2 hiperparâmetros, que é o learning rate, eu vou chamar de RT, o learning rate e as epochs, que são as épocas. Ele traz algumas vantagens nesse sentido de ser mais ajustável e dá para fazer testes e entender, caramba, com esse dataset eu vou usar um learning rate de um valor, vou usar tantas épocas, mas para esse outro dataset eu vou usar outro learning rate com outras épocas e vai ser mais eficiente. De forma superficial, é isso o que é regressão linear na prática. Claro, eu não entrei em muitos conceitos matemáticos. Caso vocês queiram, a gente pode se aprofundar um pouco mais disso. Deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!